chegamos finalmente à aula 10 do nosso curso de voluntariado. O curso de voluntariado do Tio Flávio Cultural, que nós criamos nesse momento em que, de todos os lados, vemos e vivenciamos angústias, porque a gente começou a perceber, quando começou a pandemia aqui no Brasil, que vários dos nossos assistidos, várias das instituições que a gente faz visitas, que a gente desenvolve trabalhos, as pessoas que ali estão, ali estavam, elas começaram também a sentir as angústias. Adolescentes em abrigos que não podiam sair de lá, as crianças que não entendiam, não compreendiam muito bem, e estando no abrigo com mais 8, 10 crianças, não conseguiam brincar, não conseguiam receber visitas e ficaram isoladas, assim como muitas delas ainda estão. A angústia começou a crescer muito dentro do próprio movimento, entre os voluntários, entre os nossos gestores, e aí a gente resolveu então fazer esse curso para que a gente pudesse abordar temáticas voltadas à humanidade, temáticas voltadas às virtudes, e a gente pudesse então fazer reflexões a respeito do que a gente está fazendo aqui, do que a gente está fazendo aqui nesse mundo, do que a gente está fazendo aqui no Tio Flávio Cultural, das opções como o voluntariado, porque quando a gente fala em voluntariado, a gente não está falando em algo obrigado. Nós pedimos para participar. E ao pedir para participar, ao querer participar, a gente entendia que isso cabe ou cabia dentro da nossa vida. A gente vai vendo que muitas vezes a gente começa o voluntariado pensando que seria uma maneira de ajudar o próximo, e a gente vai entendendo que o ajudar ao próximo é a maneira que a gente encontrou de ir melhorando questões nossas mesmo. A gente vai ajustando algumas coisas, a gente vai praticando outras. Gosto muito de uma frase do Aristóteles que fala que as virtudes são filhas da prática. E é justamente isso que a gente tenta fazer, melhorar as nossas virtudes, e isso tem que ser planejado, isso tem que ser consciente. A gente está dentro de um projeto com pessoas diferentes, a gente tem que recuar em algum momento, a gente tem que aceitar algumas questões e ver como melhor trabalhar com elas. Como diziam os filósofos estoicos, né? Há coisas que nós controlamos e há coisas que não controlamos. Que a gente dedique mais força, mais energia àquelas que a gente controla. E aquelas que a gente controla estão dentro da gente. São as nossas reações frente a diversas ocasiões, frente a diversas situações. Isso nós controlamos. A gente vivencia momentos de dores nossas em nossa vida, das nossas experiências, nas nossas vivências próprias. A gente experimenta, vivencia momentos de dores na vida do outro, dores que às vezes não são nossas, mas que a gente precisa entender para que a gente esteja ali do lado, para que a gente possa saber como lidar com aquilo. E a gente fala muito de empatia e compaixão. A empatia é você se colocar no lugar do outro, é você tentar entender o lado do outro sem vitimizar, sem justificar, sem nada disso, mas justamente entender o lado do outro. Isso é extremamente importante e a empatia serve para isso. E a compaixão, que a gente vai ter que aprender também no decorrer do processo e que não é de um dia para o outro, assim como as outras virtudes todas, assim como a paciência, a fraternidade, a gente vai desenvolvendo na prática, no dia a dia, mas planejadamente, como eu disse, porque a ação que eu faço hoje comigo mesmo, a ação de transformação, ela tem que dar resultados. Eu tenho que olhar para o ontem e ver que hoje eu estou um pouco melhor. Por isso, quando a gente fala em compaixão, o compaixão é você viver a dor com o outro, mas aprender a não viver a dor do outro. A dor do outro cabe a ele. É lógico que na compaixão ele sabe que há alguém próximo dele e isso faz com que a dor seja encarada de uma maneira diferente. Mas a dor dele, o sofrimento dele, ele vai ter que viver, ele vai ter que passar. Né? Então a compaixão é justamente quando a gente aprende o nosso papel
na dor do outro. Assim como as nossas dores a gente não quer passar sozinhos. Então, quando nós criamos o Tio Flávio Cultural, a gente não pensou muito que o Tio Flávio Cultural, na verdade a gente não pensou foi nada, que ele pudesse chegar ao estágio que chegou, ao tamanho que chegou e à idade que chegou. Nós estamos em dezembro de 2020 e agora em dezembro, especificamente no dia 19, completamos 10 anos. E a ideia principal foi a seguinte, olha, vamos criar um movimento, vamos criar um projeto. Lá há 10 anos atrás era um projeto que a gente pudesse fazer palestras gratuitas abertas à comunidade. A gente consegue espaços gratuitos em faculdades que eu dava aula. Como é um projeto, não é uma ONG, não é uma organização jurídica, a gente não tem recursos. Como até hoje acontece, nós não temos recursos financeiros. Então, quando a gente criou, foi justamente a ideia de trazer assuntos que pudessem ser levados às pessoas, para que elas pudessem refletir e fazer uma diferença na sua vida profissional e pessoal. A gente via, assim como a gente vê muito ainda, que muitas vezes outros estados, profissionais de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, com uma competência técnica às vezes inferior à nossa, nós tínhamos uma baixa autoestima em Minas Gerais, em Belo Horizonte, há 10 anos, e que a gente queria mudar isso, que a gente poderia entender que nós temos em diversas áreas, seja no teatro, na música, na moda, no design, na comunicação, em diversas áreas. Nós temos um potencial imenso e a gente tem que conversar, essas áreas têm que conversar. Então o Tio Flávio Cultural foi criado justamente para isso, para que a gente pudesse ter momentos de conversa, de trocas, através de palestras de pessoas que tenham um pouco mais de experiência e poderiam compartilhar. A partir desse momento que a gente começou a fazer as palestras, e a gente tinha lá 80 pessoas, 120 pessoas, 2 palestras por mês, 3 palestras por mês, 4. A gente começou a perceber um movimento muito forte nisso e fomos convidados a fazer também palestras em outros ambientes, para jovens aprendizes da Asprom, Redes da Dança, Educ, Senac, Cruz Vermelha, para instituições como Novo Céu, Caminhos para Jesus, e aí escolas públicas foram nos chamando para que a gente pudesse levar um pouco de conhecimento e trocar, compartilhar esse conhecimento com os alunos. Os projetos foram crescendo e a gente percebeu que já não dava mais para chamar o Tio Flávio Cultural só daqueles projetos de palestra gratuita. Então a gente usou o nome Tio Flávio Cultural como um guarda-chuva e os outros projetos eles foram sendo criados e colocamos nomes diferentes para a gente poder identificar internamente o que era um, o que era outro. Começamos a fazer no final de ano visitas a asilos, então a gente chamou de mega ação porque a gente montou simultaneamente 20 grupos em asilos de cidades diferentes naquele ano para que a gente pudesse fazer visitas. Esse projeto tem até hoje, só que agora, antes da pandemia, logicamente, com visitas bimestrais, e a gente continuou mantendo o nome Mega Ação, que foi justamente o que originou, mas temos hoje 30 áreas de atuação diferentes, com mais de 70 grupos em funcionamento. O digital nos fez criar projetos diferentes, mais de 10 projetos digitais voltados para os públicos que a gente já atende ou ainda não atendia e começou a atender, e isso ampliou ainda mais o nosso trabalho. Só lembrando, somos um movimento, não temos uma finalidade lucrativa, por isso não há entrada de forma alguma de dinheiro no Tio Flávio Cultural. Nós somos um movimento que não tem finalidade religiosa e não tem finalidade partidária. Por isso, quando a gente fala que os nossos projetos vão crescendo, às vezes até lentamente, porque a gente tem que constituir um grupo, treinar um gestor voluntário para poder conduzir aquele grupo, conhecer a realidade daquele público e assim começar o nosso trabalho.
Aí é que foi dessa forma que nasceu o Tio Flávio Cultural. Fomos crescendo, hoje nós temos cerca de 115 gestores voluntários, com aproximadamente 1.000 voluntários contínuos, que é outra diferença do nosso voluntariado. A gente não tem ações que sejam de voluntariado esporádico, aquele voluntário que vai pontualmente a uma ação. Nós temos voluntários que a gente chamava de fixos, hoje a gente chama de contínuos, que são aqueles que vão a abrigos, asilos, albergues, hospitais, e ali a gente precisa de interação, a gente precisa de criar confiança nas pessoas, entre as pessoas, para que a gente tenha uma efetividade naquilo que a gente propõe. Essa confiança, essa entrega através do relacionamento é muito mais fácil do que chegar uma pessoa diferente a cada ação que a gente faz. Então essa é a nossa ideia com o Tio Flávio Cultural. Como pensamento que a gente propõe, a gente trabalha alguns valores como respeito, como proximidade, como afeto, no sentido de levar o carinho, de compartilhar o carinho, de trazer o carinho que nos é dado. Nós temos essas diretrizes que nos guiam, então a gente trabalha com diversos públicos e a gente trabalha com pessoas dentro do nosso próprio grupo. Se a gente não tiver respeito, e o respeitar não é aceitar, o respeitar é saber lidar com as situações, saber entender o outro e saber se colocar também na história do outro para poder entender o pensamento dele naquele processo. É lógico que combatemos qualquer tipo de preconceito e ações preconceituosas não merecem respeito, merecem nosso repúdio. Então, essa é a maneira de nós pensarmos, de nós agirmos no Tio Flávio Cultural. Tem um livro chamado A Bailarina de Auschwitz. Ele é da Edith Eva Eger. A Edith, ela fala sobre a experiência que ela teve como adolescente dentro de um campo de concentração em Auschwitz durante o nazismo. E ela, adolescente, bailarina, o Mengele, médico nazista, se encantou por ela e um dia pediu para que ela dançasse para ele. Dias e dias corridos ela ia lá dançar para ele, fazer aquelas apresentações, e ele um dia resolveu abusá-la, abusar sexualmente dessa menina. Só que por um telefone que tocou, por uma emergência que aconteceu, o ato não foi consumado. Todos os dias, nas dificuldades do campo de concentração, essa psicóloga hoje, que trabalha com traumas, inclusive, ela pensava todos os dias: se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre. Essa frase dela, que fala muitas vezes, que ela repete muitas vezes no livro, ela é algo que me chamou muita atenção, porque se eu sobreviver hoje, amanhã serei uma pessoa livre. Em muitos projetos que a gente trabalha, nós percebemos que as pessoas perderam um pouco do sentido da vida. A gente vai em escolas públicas em que os meninos eles estão pedindo pelos olhos socorro e alguns já tiveram até a luz dos próprios olhos bem apagadas. A gente percebe em asilos que muitas das pessoas que estão ali, elas parece que esperam só o dia da morte. A gente tem outros que estão extremamente animados, outros que levantam e dançam, outros que adoram participar do bingo, outros que adoram agradecer, outros que contam casos, mas tem aqueles que também parece que não estão esperando mais nada da vida. E quando ela fala isso, que se eu sobreviver hoje, amanhã eu serei livre, é o pensar o amanhã no sentido de fazer o hoje. Não é viver pelo amanhã que nos causa, isso muitas vezes nos causa ansiedade, vivendo o amanhã que nem chegou, ou que nos causa depressão, viver o passado que já se foi e a gente não consegue desvincular dele, mas o viver o presente faz com que a gente tenha a possibilidade de extrair hoje, do hoje, momentos agradáveis, mas pensando no que eu quero amanhã, pensando que eu quero o amanhã. Se eu sobreviver hoje,
amanhã serei livre. Era justamente o ritual que ela tinha para poder ficar viva. E aí eu pego uma frase do Saint-Exupéry, criador lá do Pequeno Príncipe. Até o Pequeno Príncipe, né, ele é extremamente importante para aquilo que a gente faz. Somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. E aí vem justamente a raposa explicar o que é cativar. Cativar é criar laços, e é justamente o que a gente faz. Nós vamos em ações e a gente cria laços com as pessoas. A gente não olha para o indivíduo e vê só um paciente numa hemodiálise, ou um preso numa cadeia, ou um adolescente num abrigo, ou uma criança num abrigo, ou um idoso num asilo, ou um morador de rua num albergue. A gente vai lá e vê gente. A gente entende que por trás de cada pessoa que está ali, seja voluntário indo doar seu tempo, seja a pessoa que nos recebe, cada um tem uma história. Tentar entender essa história, tentar entender a construção da vida dessa pessoa através dessa história, faz com que a gente mude ou paute o relacionamento e até a nossa própria ação. E aí vem justamente o Saint-Exupéry falando o seguinte: a experiência mostra que amar não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. A gente não tem que olhar um para o outro no sentido de que as nossas vaidades, o nosso orgulho é que tem que sobressair nesse movimento. Então eu vou porque eu gosto de falar para as pessoas que eu faço, eu vou porque eu gosto de postar, e aí eu tenho aquilo que o Zygmunt Bauman, sociólogo, falava, que é justamente a felicidade líquida, porque ela tem que ser atestada pelos outros, e quando ela não é atestada, quando as pessoas não batem nas nossas costas falando que deu certo, que bonito, que legal, quando ela não é atestada pelos outros, a gente não sente felicidade. Quando ele fala, o Exupéry, que a gente não tem que ficar olhando um para os outros e vendo lá, né, que eu faço mais, eu faço melhor, eu tenho mais competência, não é isso. Mas é justamente olhar juntos na mesma direção. O que a gente quer aqui? O que nós esperamos aqui? Qual que é o nosso objetivo aqui? É olhar junto na mesma direção para que a gente construa um movimento que tenha mais 10 anos, mais 15 anos, mas que acabe hoje. E em se acabando hoje, o Tio Flávio Cultural, cada um já tenha despertado em si uma semente, um olhar, um interesse de fazer uma sociedade melhor. E eu continuo com Saint-Exupéry, que fala justamente o seguinte: a prisão não está ali onde se trabalha com a enxada. A prisão está ali onde o trabalho da enxada não tem sentido. Não liga quem o faz à comunidade dos homens. E nós queremos fugir da prisão. Quando a gente vê que a prisão está ali onde o trabalho da enxada não tem sentido, ele fala justamente que as ações que a gente faz, aquilo que a gente tomou para a nossa vida, se aquilo não tiver sentido, se aquilo não nos unir à humanidade, que é a comunidade maior, aquilo ali realmente é algo que não vale de nada. Então, tem que ter sentido. Tem que ter sentido na minha vida, primeiramente, porque se eu vou para fazer alguma coisa, aquilo faz sentido para mim. Por que estamos 1000 pessoas num movimento desses, voluntário, em que nós dedicamos tempo, dedicamos às vezes os nossos recursos próprios para poder pegar um transporte, levar um lanche, fazer uma ação acontecer? Por que nós estamos aqui? Qual que é o motivo que nos traz aqui? É porque somos bonzinhos? É porque somos generosos demais? Não. O motivo que está aqui é porque nós contemplamos a injustiça à nossa frente, e injustiça no sentido bem mais amplo, tá, gente? A injustiça é quando Platão falava, olha, quando as coisas estão nos seus devidos lugares, tudo funciona bem. Só que nós percebemos que as coisas não estão nos seus devidos lugares. A gente não está aqui para fazer o papel do Estado. A gente não vai fazer o papel do Estado. A gente vai, inclusive, cobrar o Estado que faça o seu papel. Mas, como cidadãos, e o sentido de cidadão é você se encontrar nessa polis, nessa cidade, é você achar sentido nessa cidade, é justamente isso. É fazer com que a gente tenha uma atuação
política, que não é partidária. Todos somos seres políticos, porque a gente tem uma atuação na cidade, estamos inseridos num todo, numa comunidade. Então a gente tem essa ação política de transformação de realidades quando a justiça não é feita. E a gente vê injustiças de diversas maneiras. E a gente vai conhecendo essas injustiças e atuando nelas. Agora, quando ele fala da enxada, se o trabalho da enxada não tem sentido, eu lembro muito do livro do Camus. Camus é um prêmio Nobel de literatura, Albert Camus, e ele falava justamente o seguinte, olha, a própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Ele criou um livro em que ele conta o mito do Sísifo, e nesse mito ele vai falando justamente sobre qual que é o sentido do trabalho que a gente faz. O Sísifo ele foi uma pessoa que foi castigada por ter enganado a morte muitas vezes. Ele foi castigado a levar uma pedra imensa por uma montanha e toda vez que ele chegava no cume da montanha a pedra rolava. E a vida dele era levar a pedra e saber que a pedra rolaria. Levar a pedra. E aí ele começou então a, como diz o Camus, já que a vida é um absurdo, como diz o Camus, a vida é um absurdo, nos prega peças diversas. O que a gente tem que fazer? Olha, para poder contrariar essa vida que é um absurdo, nós temos que ser felizes. Se a vida não quer que a gente seja feliz, diz o Camus, a gente vai contrariá-la, vamos ser. E aí é justamente quando o Sísifo ele vai inventando maneiras diferentes de fazer a rotina que lhe foi obrigada. A própria autora desse livro que eu citei para vocês, ela fala o seguinte, olha, eu levei décadas para descobrir que eu podia me fazer uma pergunta diferente. Não é a pergunta por que eu vivo, mas é a pergunta o que eu posso fazer com a vida que eu recebi. A Eva Eger, ela fala justamente isso. O que eu posso fazer com a vida que me foi dada? Me foi dado de presente, e é um presente que eu tenho. Se a gente vai ter reencarnações, se a gente vai ter uma vida após a morte, isso é outro assunto que nós não vamos discutir aqui. Mas essa é a vida que eu tenho. Eu vou ter aí, sei lá, 70, 80 de média, 70, 80 anos de vida. Já estou aí caminhando nesse estágio, não somos mais crianças. Ainda temos um tempo pela frente, presumimos. O que a gente está fazendo com esse tempo? Como nós estamos gastando esse tempo? Como nós estamos utilizando esse tempo? O que ele tem sido de serventia para nós? Será que tem sido para trabalhar, trabalhar, trabalhar exaustivamente para pensar no futuro, porque eu vou ter uma melhor aposentadoria, eu vou ter mais tempo de uma maneira mais confortável? Ou será que eu estou usando o tempo de uma maneira que me dá prazer? E prazer num sentido também mais amplo. Não é aquele prazer de desejo, mas é um prazer que te alimenta, é um prazer que te sustenta, é um prazer que te traz energia, inclusive. Então, nós estamos lidando com pessoas diferentes, nós estamos lidando com pessoas diferentes como voluntários e como assistidos. Eu acho que tem um momento em que há uma separação, né? Sou voluntário, ele é assistido, mas há um momento em que tem a união. E esse momento da união ele é muito mais forte porque somos voluntários, somos assistidos, mas somos todos gente. Somos todos humanos. E somos diferentes, logicamente. Uns têm cabelo, outros não têm. Uns são mais magros, outros não. Uns têm todos os membros do corpo, outros não. Somos diferentes. Mas em natureza humana, somos iguais. E a natureza humana é que nos constitui. Por isso eu gosto muito de uma historinha que até me salvou essa historinha. Uma grande amiga me contava uma história há muito tempo e essa história me deixava muito intrigado, porque ao trabalhar com presídios, essa história me incomodava. Quando ela contava a história de um sapo que estava numa floresta e choveu bastante, alagou, e aí tinha um escorpião que pediu carona para esse sapo. E aí o sapo falou com ele, olha, eu não vou te dar carona porque você vai me picar, e se você me picar eu vou morrer nesse trajeto aqui dentro do rio. E aí o escorpião falou, como que eu vou te picar, meu camarada? Se eu te picar, nós dois vamos morrer porque eu vou afogar junto com você. E aí o sapo falou, coerente essa resposta, então sobe aí.
subiu e, ao atravessar o rio com o escorpião em cima nas costas, o sapo é picado por ele. E aí, antes de morrer, o sapo fala: mas como você fez isso? E ele fala: olha, vai me desculpando, mas é da minha natureza. E eu pensei: olha, a gente lida com pessoas que são tão agressivas, e a agressividade ela merece educação. A violência não faz parte do ser humano, a agressividade é algo que nós temos e devemos educar. Isso é importante a gente saber, porque muitas vezes foge ao nosso controle, e o fugir ao nosso controle nos torna animais. A diferença que existe entre nós, homens, e os animais é a consciência. Quando foi me contada essa história, eu ficava pensando muito nessa questão das pessoas que matam, que roubam, que ofendem, que pisam nos outros, que não se sensibilizam com causas diversas. E aí eu falei: olha, tem gente que realmente é da natureza delas ser desumana. E aí me veio uma outra história, também de escorpião, de um monge que caminhava com outros monges, e aí ele vê num rio um escorpião se afogando, se debatendo lá para tentar se salvar. O que esse monge faz? Ele se curva e vai pegar aquele bichinho. Ao pegar o escorpião pica a mão dele. Ele leva um susto, solta, o escorpião cai na água de novo, e ele, imediatamente, a reação dele, do monge, é pegar novamente aquele escorpião. E aí quando ele pega o escorpião, os outros falam: você é doido? Esse bichinho aí te mordeu, esse bichinho te picou, ele fez um mal a você e você vai salvá-lo? E aí esse monge olha e fala: mas isso é da natureza dele. É da natureza dele, instintivamente, reagir. Porque ele não sabe que eu estou ali para salvá-lo. Agora, o estranho seria se eu picasse o animal. Quando eu ouvi essa história, me deu um estalo, eu entendi. Foi nesse momento que eu entendi que há uma diferença. As pessoas, elas podem parecer animalescas, mas cada um de nós ainda tem em si, mesmo que um pouco adormecido, ainda tem em si a humanidade. Então a humanidade está presente na gente porque somos homens. É isso que nos diferencia. E é isso que nós temos que conectar. Nós temos que conectar a nossa humanidade à humanidade das pessoas. É fácil? Não. Tem um outro autor chamado C.S. Lewis. Ele é um autor de diversos livros. Ele era ateu e depois se converteu ao cristianismo. E ele criou a Crônica de Nárnia, as Crônicas de Nárnia, que é um livro bem conhecido. Quando ele escreveu um livro criticando a educação no Reino Unido, tem uma parte lá que ele fala que os educadores, eles não têm a função de destruir florestas. Eu achei isso fantástico. Olha, os educadores não têm que destruir florestas. E lembra que uma floresta, às vezes, ela cresce muito e deixa a pessoa lá dentro perdida, sem sentido. As pessoas, a gente vê em filmes que pessoas ficam perdidas em florestas. Aquelas florestas que já foram construídas desde a infância da criança, e a gente encontra aquele indivíduo com florestas bem fechadas, a gente às vezes não vai conseguir derrubar aqueles eucaliptos. A gente não vai conseguir derrubar aquela floresta para que ele veja a luz. Isso não é imediatamente. Mas o que o C.S. Lewis fala é justamente o seguinte: é função nossa, dos educadores, e eu coloco o educador de uma maneira ampla, não coloco como a profissão de um professor, é função nossa como educadores fazer justamente com que no deserto que há em cada um de nós floresça algo novo. Olha que fantástico isso. Nós vamos fazer florescer no deserto, ou seja, descobrir onde não foi trabalhado ainda, para que a gente consiga plantar sementes e ter a paciência daquilo se fortalecer, daquilo crescer e se fortalecer. Às vezes nos falta paciência, a gente vê com uma pessoa que saiu do presídio, que voltou, a gente vê com um adolescente que se revolta dentro de um abrigo, a gente vê com um ex-morador de rua que volta a beber, a gente vê com um de nós mesmos que tentamos lidar com a paciência, com as nossas virtudes e às vezes falhamos.
a gente fala de dores, de morte, de sofrimento, mas quando elas chegam perto da gente, a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente é levado para o movimento voluntário justamente quando algum problema cai no nosso quintal. A gente às vezes não estava desperto ainda para isso e de repente a gente desperta quando alguém na nossa família tem um câncer, quando a gente perde um filho, quando a gente tem um filho que nasce com uma síndrome e aí é que você desperta para uma outra realidade. Você estava numa floresta, você não enxergava aquela situação por mais que ela tivesse do seu lado. Por isso que eu falo que é extremamente importante que a gente tenha respeito. Respeito àquelas mães que têm filhos trans, respeito àquelas mães que têm filhos gays, respeito aos negros que falam dos seus direitos, que falam das suas questões e que para muitos de nós pode parecer uma fala política, momentânea, modista, mas que a gente não sabe nada daquilo que as pessoas do outro lado passam. E o outro lado está tão perto da gente. Então essa frase do C.S. Lewis é justamente uma coisa extremamente importante para que a gente possa refletir. E aí vem a Brené Brown. A Brené Brown ela tem diversos livros falando sobre a coragem, sobre a imperfeição, sobre não somos perfeitos, sobre essa questão de admitir as nossas imperfeições para que a gente possa até mesmo trabalhá-las. E ela fala, olha, se ampliarmos a perspectiva, a visão muda. Se ampliarmos a perspectiva, é justamente que quando a gente está com uma perspectiva muito fechada, quando nós enxergamos que não há saída, quando a gente acha que a gente só é aquilo, quando a gente é destinado a ser aquilo, tem uma autora chamada Chimamanda, que ela tem um livro e até um TED falando sobre a história única. A gente ouvir histórias de culturas, de pessoas e acreditar que todas são aquilo que se contou naquela história. A Chimamanda fala que ela é nigeriana e quando ela chegou nos Estados Unidos para estudar, as pessoas, quando souberam que ela era da Nigéria, achavam que, por ser Nigéria, África, aquela pessoa não sabia nem cozinhar, não sabia nem falar inglês. Mal sabiam eles que a língua da Nigéria é o inglês. Mas por quê? Porque a cultura foi falando que o nigeriano é um aborígene, vive na floresta. Então isso faz com que a gente tenha visões deturpadas e a nossa própria perspectiva fica limitada. Quando a Brené Brown fala que se ampliarmos a perspectiva, a visão muda, é justamente para que nós possamos ampliar a nossa própria perspectiva, para que as visões possam mudar. E aí vem o Spinoza, num livro que o André Comte Sponville fala sobre virtudes. E o Spinoza fala assim, olha, é melhor ensinar as virtudes do que condenar os vícios. É melhor a gente começar a ensinar as virtudes. Olha como o C.S. Lewis estava falando, aquilo que o Spinoza também falou. É melhor a gente não derrubar essa floresta, vai ser difícil. A gente vai bater o pé na árvore e ela não vai cair. Quando a gente fala com as pessoas, olha, sai disso, sai daquilo, elas vão falar, olha, isso é minha vida, eu estou certo. Não é tentar derrubar dessa maneira, mas é tentar construir de outras maneiras. Isso, logicamente, que a gente está falando de uma visão ampla, não estamos estudando caso por caso, mas é uma orientação, é uma referência para todos nós. E a gente tem que saber como lidar com essas situações. Gosto muito de uma frase da filósofa Lúcia Helena, que ela fala o seguinte, olha, temos que enxugar o chão, mas é importante consertar a goteira. A gente vai enxugar o chão porque pingou, molhou, alguém pode escorregar, a gente tem que enxugar o chão. Mas se a gente ficar a vida inteira enxugando o chão, a gente nunca vai ter um resultado. Então, quando a gente olha para crianças e adolescentes em abrigos, a gente não tem que ter pena e enchê-los de presente, de mimos e fazer tudo aquilo que eles querem, simplesmente porque eles estão no abrigo. A gente não tem que olhar para eles e falar que a gente vai ali só para poder visitá-los. A gente tem que olhar com potencial de gente, humano, e dar a eles o nosso potencial, e dar a eles a nossa energia, a nossa potência. Então, quando a gente vai numa ação e olha para uma pessoa que está numa cadeira de rodas, para uma criança que está lá na casa
que a gente faz as visitas e que tem câncer. A gente tem que olhar para elas, dar as perspectivas e criar naquele momento com elas possibilidades diversas. A criança que está com câncer tem o dia de hoje para viver. E quantas crianças com câncer que já sobreviveram ao câncer, principalmente quando o diagnóstico foi feito mais cedo, quando a doença foi descoberta. Então, quando a gente olha para as pessoas com uma visão de pena, parece que a gente está tentando enxugar a goteira e nunca consertá-la. O consertar, ele é muito amplo nesse exemplo. É a gente pensar que não é simplesmente ficar doando o peixe, mas é ajudar as pessoas a se capacitarem para conseguirem elas próprias pescar. Gosto de uma fala da Monja Coen, que ela cita um mestre que ela conversava, e nessa fala ela fala o seguinte, olha, não é apenas dar coisas, por exemplo, dar comida para alguém que está com fome, não. É dar capacidade de raciocínio para que essa pessoa entenda o que está acontecendo e tenha capacidade de conseguir o que precisa. É dar capacidade de raciocínio para que essa pessoa entenda o que está acontecendo. Ela tem que entender o que está acontecendo. Eu não posso disfarçar. Eu não posso mentir. Ela tem que entender para que ela tenha capacidade de conseguir aquilo que ela precisa. E nós também vamos conseguir esse êxito. E aí eu encerro falando justamente da alegria de estarmos aqui nessa caminhada, sabendo que nenhum de nós é perfeito, sabemos que estamos aí numa tentativa de trabalhar nossas virtudes, mas entendendo que a gente não está fazendo favor nenhum ao outro de ser voluntário, a gente não está, a gente está fazendo favor a um movimento, a uma pessoa, a um grupo, não. O principal beneficiário daquilo que a gente faz como voluntário somos nós. E é justamente isso que a gente vai trabalhar. A gente vai chegar num estágio de altruísmo ainda, em que o outro é mais importante que o próprio nós, eu. O outro é mais importante do que o eu. Mas, enquanto a gente está fazendo e está sabendo, está entendendo que nós somos os primeiros a ganhar, quando a gente ganha experiência, quando a gente ganha histórias, quando a gente ganha vivência, quando a gente ganha possibilidades de olhar para as experiências alheias e melhorar a nossa própria. Olha, ninguém vai viver a história. Eu não vou viver a história de ninguém. Cada pessoa que a gente lida, cada pessoa que está me ouvindo agora, é uma história. E quando eu falo uma história, é uma história de vida cheia de pequenas histórias. Com seus erros, com seus fracassos, com suas alegrias. Mas isso é que é o gostoso, porque ninguém é igual a ninguém nesse sentido. Ninguém é igual a ninguém porque cada um teve uma vivência e uma reação a essas histórias. Se você senta com as pessoas, não se achando melhor que elas porque você está de um outro lado da grade, você está de um outro lado da casa, você está de um outro lado da sociedade, mas quando você senta para ouvir, para entender, para conversar, para compartilhar, isso é o grande ganho. Então, o irmão David Standhast, nós já até tivemos um vídeo no curso de voluntariado sobre gratidão, e ele falou justamente essa frase que eu vou usar para encerrar a nossa fala aqui. Não é a alegria que nos torna agradecidos. É a gratidão que nos torna alegres. Isso a gente fala muito sobre a felicidade. A felicidade, ela não vai brotar naturalmente. Nós vamos conquistá-la. Mas a conquista é feita de projetos intencionais. Eu tenho que ter intenção para ser feliz. Eu não tenho que esperar cair do céu. E finalizo então com essa palavra esperança, que foi a palavra que eu abri com a citação da Eva, que é justamente uma psicóloga que passou pelo campo de concentração nazista. Quando a gente fala de esperança, tem um autor, que é o André Conte, que fala justamente o seguinte, olha, a esperança ela tem dois sentidos básicos. Aquele sentido do verbo esperar
Aí eu pego o Paulo Freire para completar o André Conte, que é do sentido esperançar. Então o André Conte fala, olha, se a gente espera as coisas acontecerem, a esperança é maléfica. A esperança não é um bem. Agora, se a gente espera desesperadamente, o desesperar é justamente você não acreditar que vai vir para você pronto, mas é você levantar da sua cadeira e construir. Então ele tem um livro, o André Conte Sponville tem um livro chamado Felicidade Desesperadamente. O desespero é quando você desespera, já não espera mais e vai lá fazer. Então o desesperar é você não ficar pronto, sentadinho, esperando as coisas virem prontas para você, mas é você construir com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas construir. Tem gente que espera, só espera. E o só esperar é inércia. Então, o convite que eu faço a vocês é que a gente continue no Tio Flávio Cultural ou não, porque independe de um movimento para que a gente esteja desperto. Continuemos despertos. Um abraço, gente.